Dois homens sem esperança, peregrinos de Emaús, vencidos pela lembrança da derrota numa cruz. Não tinham mais fé no bem, vencidos como ninguém, deixaram Jerusalém a caminho. Domingo 19 de abril, terceiro domingo de Páscoa. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Ciclo A. Já é tarde, vem comigo. Eu sei que continuas meu amigo e vem abrir meus olhos ao partir do pão. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então, Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Hoje eu vou caminhando e se cansar meu coração de esperar a ressurreição, vem Senhor em meu caminho. Já é tarde, vem comigo. Eu sei que continuas meu amigo e vem abrir meus olhos ao partir do pão.
São Lucas conta-nos o regresso de 2 discípulos de Jesus à aldeia de Emaús, depois de terem testemunhado a crucificação do seu mestre em Jerusalém. Jesus havia morrido e um sentimento depressivo tomou conta do coração de muitos de seus discípulos e não apenas dos 12 apóstolos. Cada um fugiu como pôde da presença das autoridades que queriam destruir todos os que seguiam a Jesus, já morto por ter levantado tanta insurreição e contradição em Jerusalém e nas aldeias da região. Nessa hora de amargura, alguém se aproxima e começa a caminhar com eles. Uma simples pergunta do estranho o surpreende. De que eles estão falando? Não pode haver uma única pessoa neste país que não saiba sobre os eventos desumanos destes dias. Esta pode ser a primeira reação, mas eles logo aprovam sua companhia e compartilham suas dores, desejos e frustrações. Eles receberam notícias do túmulo vazio e da aparição dos anjos. No entanto, continuam inconsoláveis e até lamentam: ninguém viu Jesus. A primeira coisa que Jesus faz é convidá-los a desabafar. Pede-lhes que expressem toda a sua decepção e amargura que se acumulou neles. A ilusão que os levava a segui-lo deu lugar ao desespero total. No entanto, seus corações ainda estavam com ele. E Jesus os conforta ao longo do caminho, lembrando-os dos ensinamentos da Sagrada Escritura. O Senhor ressuscitado também caminha muito perto de nós. Assim como os discípulos de Emaús, caminhamos preocupados com nossas dificuldades e não paramos para refletir sobre os segredos de nossas vidas. Não compreendemos as coisas que nos acontecem. Nos enchemos de medo diante dos acontecimentos que nos tiram a tranquilidade e muitas vezes submergimos na tristeza e no desespero. Sentimos que chegamos ao fim do caminho e não sabemos mais para onde fugir. Quão pouco inteligentes e lentos somos para crer na palavra de Deus. Como os discípulos, também esperávamos resultados imediatos, sobretudo na concretização dos nossos projetos, muitas vezes ambiciosos e egoístas. Outras vezes, esperávamos uma família mais unida e sensível em suas necessidades. Esperávamos uma sociedade sem roubos, sem assassinatos, sem narcotraficantes, sem terroristas. Concluindo que é melhor abandonar a luta e cultivar a resignação e a passividade, como foi a tentação dos 2 discípulos, seria errado. Chegando ao seu destino, os discípulos convidam Jesus para entrar em casa e jantar com eles. Aqui temos o ponto central da história. Jesus, explicando as Escrituras, começou a animar seus corações, mas agora, quando eles estão à mesa e ele pega o pão e abençoa, parte e dá a eles, então acontece o milagre. São Lucas usa as mesmas palavras que recordam a última ceia. É a experiência da partilha, de criar comunidade. Nisto, abriram-se os olhos dos discípulos e reconheceram Jesus,
E nesse preciso momento, Jesus desaparece deles. É no anúncio do ressuscitado que a Igreja encontra a sua missão e a sua razão de ser. Sejamos missionários evangelizadores, apaixonados pelo coração de Jesus e pelo coração de quem caminha diariamente pelos caminhos do mundo. Virgem Maria, primeira anunciadora da Boa Nova, ensinai-me a reconhecer, como os discípulos de Emaús, o vosso divino Filho, que me instrui com a sua palavra e que abençoa o pão e o distribui entre nós. Ensinai-me a perceber as presenças e os espaços em que Jesus ressuscitado habita em mim e assim sair e anunciá-lo aos outros. Amém. E hoje no meu sorriso, quando canto esta canção, eu entendo que é preciso sofrer de Cristo a paixão. Eu tenho esperança no bem e vejo a ressurreição cada vez que um irmão vem comigo partir o pão.